Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Bom, nesse vídeo aqui vamos falar um pouquinho sobre o que ocorreu nos mercados, principalmente na sexta-feira e também no final de semana. Então, se você não mora dentro de uma caverna, muito provavelmente você viu que na sexta-feira os mercados derreteram e agora, com muita volatilidade, o mercado inclusive já até se recuperou, com o Bitcoin, por exemplo, agora sendo negociado acima de 114 mil dólares. Bom, então o motivo principal, justamente esse que está na tela de vocês, que o Donald Trump aí disse que iria impor tarifas de 100% a importações chinesas em novembro. Parte dessa premissa vem justamente por um desconforto que o Donald Trump está tendo quanto à China na aquisição de terras raras. Então, uma maneira de você ali tentar blindar um pouquinho e mostrar essa insatisfação é justamente aumentando as tarifas em um patamar que seria totalmente contraintuitivo em 100%, fora, né, além do mais das que já estão aplicadas. Então, com isso, o mercado imediatamente derreteu. Todavia, essa notícia ela veio em algumas partes. A primeira parte não trazia efetivamente nem quando começava nenhum número. E depois que os mercados fecharam, aí sim tínhamos então uma melhor consolidação desses dados. E aí, por conta disso, com um mercado com menos volume, e também por já estar esticado, então a gente não sabia que essa correção iria acontecer desta forma. Alguém que diga isso está mentindo. A verdade é que sabíamos que o mercado estava esticado e que uma correção poderia ser iminente. Mas isso trouxe a maior liquidação de criptomoedas de todos os tempos. Então, só para a gente nos embasar aqui em outros eventos representativos como esse, a liquidação dessa última sexta-feira ficou na ordem de 19,16 bilhões de dólares. A que ficou em segundo lugar foi de 9,94 bilhões de dólares, que veio justamente depois da China proibir e perseguir completamente a mineração de Bitcoin na época majoritariamente chinesa, justamente porque a China tinha energia barata. Então, mais de 50% da rede de mineração do Bitcoin teve que ser desligada e os mineradores ou esperavam a poeira baixar, ou efetivamente começaram a ir para outros cantos do mundo, e muitos deles, inclusive, foram para os Estados Unidos, o que trouxe melhor uma distribuição do globo quanto à mineração. Mas percebam a diferença estrutural aqui, uma realmente foi algo que configuraria ali um risco sistêmico para o mercado cripto. Outro foi só uma suposição de uma tarifa que ainda nem começou a validar, mas isso trouxe, né, para o mercado que estava alavancado e nas máximas históricas um receio do que a gente viu nas últimas grandes correções agora, né, do mercado tanto tradicional quanto cripto, que foi esse temor à guerra comercial. Então, olhando para o gráfico do Bitcoin, obviamente que, né, assim, de maneira distante, a gente percebe que não foi nada demais, mas quando a gente dá um zoom aqui, a gente percebe que foi uma vol, né, uma volatilidade bem maior dos últimos dias, semanas e até meses, né? Então o Bitcoin, por exemplo, em um único dia, em 24 horas aí, chegou a corrigir 7,15%. A verdade é que o investidor estava ficando mal acostumado aí com uma vol quase de mercado tradicional em cima de criptoativos, tá? Outras criptomoedas sentiram muito mais, as altcoins no caso, né? Então nem se fale, se a gente for para o total 3, a gente percebe que basicamente em um único dia aqui a gente teve uma correção superior a 30%, e aí depois já retornou e segurou bem aqui nas médias de 200. Então a gente entende esse risco maior, né, de um mercado mais alavancado e tudo mais. Então, dando uma olhadinha, só para contextualizar, não esqueçam de deixar aquele like se vocês estão assistindo esse vídeo até agora e estão se informando por ele. Mas a gente teve esse tweet do Donald Trump através das suas redes sociais, onde ele citou todo esse descontamento dele e efetivamente citou ali que a China não estaria cumprindo efetivamente os acordos, ele tinha uma agenda ali com o presidente Xi Jinping, aí acabou cancelando, então isso trouxe aí muito receio, muita incerteza para o mercado, que inclusive está em shutdown, né? Então, apesar de, à primeira instância, parecer e soar algo positivo por conta de um mercado de trabalho que ainda, né, mantém aquele mercado de trabalho mais enfraquecido e traz uma probabilidade maior de corte de juros, a gente começa a ter, dentro do mesmo ecossistema, no mesmo cenário, vários indicadores ali, né? No caso, ou falta desses indicadores trazendo muita incerteza. Então, até agora, por exemplo, a gente ainda não teve a leitura do payroll, que era para ter acontecido no início aí da semana e muito possivelmente pode ser postergado e nem ter nessa sexta-feira. Então, a gente precisa de uma melhor clareza agora no que tange essa guerra tarifária, se vamos ter ou não. E só pelo fato de depois, logo em seguida, o Donald Trump
comentar através das redes sociais dele, horas depois, para não se preocupar sobre a China e que tudo vai ficar bem, e que ele tinha um respeito aí bem considerável pelo presidente chinês, o Xi Jinping, isso já fez com que os mercados se acendessem novamente e entendesse que foi só ali um sentimento que saiu um pouco da curva, vamos dizer assim, né? E aí, por conta disso, o mercado começou a pensar se não foi um movimento manipulado. E obviamente foi um movimento, né, que teve muita manipulação aí de mercado. Então são aqueles pontos, né, de que o mercado cripto ele nunca fecha, ele opera 24/7. Parte desse movimento começou na parte da manhã, que veio corrigindo os mercados de forma geral e que acabou então sendo né, tendo alguma repercussão no mercado cripto. Todavia, depois do fechamento dos mercados, que realmente a gente teve aí o pronunciamento do Donald Trump. Então, o único mercado que em tese poderia sentir esse maior impacto e que não contava, por exemplo, com o volume através dos ETFs de Bitcoin e Ethereum no mercado tradicional, foi justamente o mercado cripto. Então, o mercado que estava muito alavancado era o único mercado que tinha liquidez, o volume já não estava tão alto assim, então foi uma sequência de fatores que fizeram com que o mercado derretesse. Mas só para trazer, né, todo esse calendário do dia do tipo de movimento, então aqui às 9h40 a gente já tinha algumas carteiras misteriosas aí vendendo algumas criptomoedas a mercado, e aí às 10h57 a gente teve o primeiro pronunciamento do Donald Trump falando sobre aí uma guerra tarifária massiva contra a China, mas ainda sem colocar prazo nem também efetivamente o valor. Às 4h30 da tarde, né, às 16 horas ali, a gente teve um grande endereço, uma baleia, abrindo aí uma posição, apostando na queda do mercado, multimilionária, assim, gigantesca e extremamente alavancado, simbolizando muito uma certeza de um movimento que poderia ali, enfim, seguir adiante. E aí, às 4h50, basicamente, com o fechamento do mercado tradicional, a gente teve o anúncio finalmente aí do presidente Donald Trump comentando sobre esse 100% de tarifa e já para o dia 1º de novembro, que seria já na próxima quinzena, por exemplo. Então isso acabou originando uma sequência muito perfeita para essa grande baleia lucrar e também quando a gente olha para aquelas criptomoedas efetivamente associadas ao Trump, à família Trump, a gente começou esse evento de vendas até antes de todos os comunicados. Então tudo indica que a gente teve algum tipo de manipulação aí. A gente também teve alguns problemas nas exchanges, onde faltou liquidez, muitas ordens ali também não foram cumpridas. Então parece que foi um mega movimento orquestrado. Todavia, a verdade é que precisa ser dita é que isso só pegou aqueles que realmente deixaram um sentimento de ganância tomar conta. Se você é investidor, tinha caixa, pode ser em dólar ou em ouro. Se você estava majoritariamente no spot, ou se a tua alavancagem não era tão significativa assim, muito provavelmente você não teve problema. Então, acabou liquidando mais, se eu não me engano, de 1,5 milhões de investidores e serve como alerta para você nunca se alavancar, principalmente em momentos, né, que o mercado aí está testando e retestando máximas históricas. A gente aqui falou muito sobre que o mercado estava esticado. Obviamente que uma correção dessa maneira que ocorreu, apenas quem tinha informação privilegiada conseguiu antecipar, mas quando o mercado está muito esticado, e não só o mercado cripto, os mercados de forma geral, qualquer evento, qualquer notícia se torna uma grande notícia. Mostrando aqui, né, novamente a vocês, lembra que eu coloquei aqui que esse evento de liquidação foi a maior, né, dentro da história do mercado cripto, e que isso não tange nem próximo do que foi, por exemplo, os outros eventos, onde realmente tivemos um evento de caça às bruxas no mercado cripto através da SEC, ou a gente teve, por exemplo, essa perseguição de um governo autoritário contra os mineradores de Bitcoin e as negociações, as exchanges e tudo mais. A gente teve agora só um evento que ainda nem efetivamente começou a acontecer e a gente, por um histórico de curtíssimo prazo, a gente consegue ver que o Donald Trump ele late bastante para tentar conseguir ali melhores acordos e tentar efetivamente intimar, né, ali a contraparte para conseguir negociar e tudo mais. Então, isso acabou também somando-se à fase de que a gente está
no maior volume de perpétuos descentralizados do mercado cripto. Então a gente tem a Hyperliquid, que é líder absoluta, mas a gente também teve a inclusão recentemente da Aster. Então muitos investidores, tanto de primeira viagem quanto mais experientes, começaram a utilizar esses protocolos aí para operar alavancado. E alavancar no mercado cripto é muito fácil, né? Você consegue alavancar em 10, 50, 100 vezes, 200 vezes, basicamente qualquer capital. Então se você acertar muito bem o movimento, você consegue ganhar um bom capital. Todavia, qualquer volatilidade contra a tua posição, rapidamente ela é liquidada. Então, basicamente, esse foi um overview geral, né, das relações aí que ocorreram no mercado cripto nesse último final de semana. Mas é importante destacar aqui que quando a gente dá um zoom out, a gente percebe claramente que a tendência do mercado cripto ainda é de alta, tá? Toda a infraestrutura do mercado cripto, essa melhor adoção, a gente teve mais recentemente agora uma entrada de capital institucional extremamente significativo. Então, o institucional está se posicionando, há melhores práticas regulatórias em torno do mercado cripto inteiro, e a gente tem aí um movimento bem claro, graficamente falando, de tendência de alta. Então, nesse momento, a gente percebe que, mesmo apesar dessa maior liquidação da história, o Bitcoin não perdeu efetivamente nem os 107 mil dólares. Então, ainda é um ativo extremamente demandado e que segurou muito bem. Além do mais, a gente já pode ver aqui ao lado direito que, por exemplo, índices americanos já operam no positivo. Até mesmo eles que sofreram, né, correções ali na própria sexta-feira, o que pode soar um movimento corretivo até saudável, percebendo, né, esse distanciamento aqui de médias mais de médio e longo prazo e também esse movimento de alta infinita aqui que a gente tinha nos índices. Então, correções assim elas vão sempre acontecer. Tenham caixa, humildade perante as incertezas. E se vocês ficaram até aqui, não esqueçam de deixar aquele curtir e comentar efetivamente qual a tua opinião sobre isso tudo. Se você foi liquidado ou não, se você sobreviveu e vai estar aí mais alguns anos ganhando dinheiro dentro do mercado cripto, porque o importante é sobreviver, né? Então, vou ficando por aqui. Um forte abraço e até mais.